Bem, vamos lá. Aqui a maleta finalizada, tá? Eu deixei um espacinho aqui na lateral, coloquei um isolante aqui que é para poder futuramente, se precisar fazer algum tipo de manutenção, coisa parecida. Outra maleta que eu tinha utilizado, ela tem um ângulo aqui, ficou muito ruim de fazer esse ângulo compatível com a maleta. Então eu troquei para uma maleta maior, até para poder manusear ficou um pouco melhor, tá? A válvula está fisicamente aqui, aí eu tenho um suporte na parte de baixo aqui, um outro suporte segurando a bobina. Tá, a válvula está aqui, a imagem do controlador, vou tirar isso aqui, a imagem do controlador. O transdutor de pressão, que ele sai nesse ponto aqui, onde estava indicado o transdutor, mas aí como a gente vai utilizar a peça física, eu coloquei, mas ela fecha, ou fechava, né, o desenho, então eu optei em fixar ele aqui. E aqui o sensor de temperatura. A ideia inicial era nós utilizarmos tanto fisicamente, né, aqui, quanto no potenciômetro. Só que eu fiz uma ligação paralela e o potenciômetro acaba jogando uma média para o controlador e as pressões ficam muito fora da realidade. Tanto pressão de sucção, né, que no caso a gente modificando o fluido, quanto a temperatura também. Então ficaram pressões, vamos falar assim, nada a ver com a realidade. Então eu optei em não colocar ele, coloquei só no físico aqui, mas não está interligado na parte elétrica. Aí aqui a parte de baixo, ó. Essa aqui é a versão para o mercado externo, né? Deixa eu só fixar esse carinha aqui. Aí ficou aqui então o transformador, o ultracapacitor e o controlador. E aí eu vou ligar ele aqui, ó. Então ele vai calibrando a válvula. Então aqui toda vez que eu ligar e desligar, né, informa que está energizado, tá? Eu tenho aqui a alimentação, o fusível de proteção de 2 amperes, o liga e desliga e o digital, que é correspondente ao contator. Então primeiro a gente espera ela calibrar aí. Beleza. Já acendeu o amarelo aqui, ó, que é do alarme, né? Então o alarme de falha, ele vai mostrar qual que é a falha que ele identificou aí, depois da calibração. Então tá aí, ó. PST é a falha. E vamos ver como é que tá o superaquecimento tá alto, né? Então vou diminuir esse superaquecimento aí, para ver se ele volta para uma condição normal. Eita, já errei, o superaquecimento é muito baixo. Beleza. Ele tá dando esse, já saiu aquela condição, ó, superaquecimento 39. O STP quer dizer que o contator não entrou, né? Esse STP aqui, ó. E aí quando eu bato aqui, significa que o contator entrou e aí saiu o STP. E aí a válvula vai modulando. E aí eu tenho os potenciômetros, né, de pressão e de temperatura para a gente fazer as simulações, né? Então ele vai para 100% com superaquecimento de 41. Deixa eu modificar aqui a pressão. Jogar isso aqui para uma realidade. Opa, foi muito. Daí. Quanto que vai ficar essa pressão aqui? O potenciômetro ele ficou bem calibrado para poder pegar condições aí de... Ó, a pressão mínima ele vai trabalhar acho que com 4 bar, 3 ponto alguma coisa. É a pressão mínima, né? O outro estava dando uma pressão acima de 5 bar. Ó, 38%, superaquecimento de 20%. E aí a brincadeira é a mesma de sempre, né? À medida que a gente vai... Deixa eu ver aqui. À medida que a gente vai aumentando o superaquecimento aqui, aí ele vai aumentando o percentual de abertura da válvula, né? Deixa eu aumentar o superaquecimento. Quando desligar a energia, né? Quando sair a energização, tem que lembrar que o contato ele também sai junto, né? Então eu vou desligar os dois aqui para ficar pelo ultracapacitor. E aí, ó, não tem alimentação, né? Porque não está energizado. E aí ele tá pelo ultracapacitor agora. E aí ele fecha então a válvula em 100%. Quando voltar a energia,
Aí volta o contator, volta a energização e a válvula volta na posição que ela estava. Tá? Se a gente desligar só o compressor aqui, né, ele vai dar aquela condição de que desligou por temperatura e vai fechar a válvula de qualquer forma. Tá? Agora tem uma condição aqui, se de repente, se a gente tirar só a alimentação, que isso aqui é interessante a gente até fazer uma simulação, né, nas palestras e tal, se a gente tira só a alimentação, considerando que, logicamente, que se tirar a energização, o contator vai sair, mas vamos supor que o contator fique por algum motivo, vou tirar só a energização aqui, ó. Então, ele entra em calibração e dá a impressão que está funcionando porque o capacitor aqui, o ultracapacitor, manteve ele energizado. Eu vou, só para o vídeo não ficar longo, eu vou dar uma pausa aqui e vou contar quantos minutos ele segura nessa calibração até ele entrar na descarga do ultracapacitor, tá? Ó, não deu 40 segundos, pelo que eu contei aqui, 40, 45 segundos, ele já começa a desligar tanto o controlador quanto a saída aqui da lâmpada, né? Por conta da falta de energização aqui, tá? Então, ele vai apagar lá o controlador, ó. O controlador apagou, já era. Então, a gente volta aqui a energizar. Ele volta a fazer a calibração. E aí eu vou fazer os testes aqui de falha de sensor e falha de pressão do transdutor, né? Sensor de pressão. Vou terminar de calibrar. Eu tava com a ideia de colocar aqui algum componente aqui, alguma tubulação. O problema é que nesse manusear na válvula eu tenho receio de riscar a parte acrílica aqui e de repente começar a ficar feio para a apresentação. Então é uma coisa de se pensar aí. Eu não sei quem é que vai utilizar a maleta, né? Se não for uma pessoa tão técnica, pode ser que dê problema futuro aí. Por isso que eu não optei em colocar aqui, pra gente fazer aquela ideia de pressurizar com nitrogênio, né? E você ver a vazão aumentar ou diminuir aqui. Dá para se fazer tranquilo, mas o problema é manusear na maleta, né? Bem, deitar o STP aqui então, né? Que é o contato aberto do contator. Entrou o contator, sai sai o alarme e aí ele mantém aí a calibração e o ponto para busca do superaquecimento, né? Superaquecimento é de 21 e ele está aí com 57, 58%. Se eu tirar o sensor de temperatura aqui, ó, que é a falha do sensor, né? Vai fechar a válvula. E aí dá o top, que é a falha de sensor. Válvula 0%. Vou pôr o sensor de temperatura de volta. Lembrando que esse sensor aqui ele tá pelo potenciômetro, tá? E aí depois que ele volta, depois de alguns segundos, né, se a gente consegue parametrizar, ele volta na condição. Beleza. Se eu tirar que tiver uma falha no transdutor de pressão, né? Por exemplo. Ó, saiu o transdutor. E aí ele dá o pop. A pressão, falha na pressão do sistema, né? E ele sempre vai, o alarme sempre vai estar pelo amarelo aqui, pelo laranja, né? Na verdade é amarelo, mas está praticamente um laranja aqui. Vou fechar, vou colocar de volta. E aí sai o alarme também. Aí o alarme já sai na hora, tá? Então ficou contator, alarme e sistema energizado. E aí o RS485 aqui, é só pegar o USB aqui, jogar pro computador que já tá no jeito. Já fiz a interligação aqui, né? Então já tá no jeito aqui de exportar os dados da válvula. Beleza? Acho que é isso aí. Aqui ficou o scanner para baixar o catálogo, né? Então funciona, já testei, funciona e ela ficou com essa cara aqui. A única diferença dessa para as outras é que aqui vai estar em português. O resto praticamente é a mesma maleta. Tem um trabalhinho aí, alguns atrasos aí tem função do pessoal lá que faz esse trabalho aí, mas eu acredito que ficou bem bacana. Beleza?